Resenha ou bola da vez? Essa foi, com certeza, a matéria mais inusitada que você já fez. Os presidiários sul-coreanos tiveram a permissão Melhor entrevista que você já fez? do Silvio Berlusconi na frente dele. Bem-vindo, amigo assinante. Eu sou a Mauri Nunes e a gente está começando agora mais uma arquibancada aqui no Band Esporte. Hoje com um convidado super especial, André Plihal, apresentador do Resenha, do Bola da Vez, repórter, jornalista esportivo. Tô certo, André? Tá certíssimo, Mauri. Prazer enorme estar batendo esse papo com você. A gente está com... nem te diria que a gente está com tempo de sobra, não estamos não, mas os encontros acabam sendo dessa forma mais simples, é mais fácil você encontrar uma brecha e é um prazer, foi um prazer ter encontrado essa brecha para bater um papo com você. Legal, André. Prazer é meu. Queria agradecer também ao pessoal da ESPN por ter liberado, tá fazendo esse intercâmbio aí de ESPN, Band Esporte. Pô, legal pra caramba. Muito obrigado. A gente vai falar um pouco aí da sua carreira, melhor entrevista, pior entrevista. 20 anos, mais de 20 anos na ESPN, né, André? Esse ano, ainda falta um pouquinho, né? Vai ser em agosto, eu completo 23 anos de ESPN. Antes eu havia trabalhado justo aí no Grupo Bandeirantes de Comunicação, com muito orgulho, de 95 a 98. Da Bandeirantes, eu fui da Rádio Bandeirantes e Canal 21, canal UHF da Bandeirantes. Na época eu fazia um programa de esportes lá, já estava aí integrado no universo esportivo. Eu fui para a ESPN justo em agosto de 98, logo depois da Copa do Mundo da França, e estou por lá até hoje. E você tem ficado mais familiarizado assim no meio do futebol, né, de uns anos para cá, de uns muitos anos, mas principalmente com o Resenha, que é o programa que foi eleito inúmeras vezes o melhor programa esportivo, se atualmente não é o melhor, mas é um dos melhores programas de resenha, né, exatamente, de futebol, que você consegue comandar de uma forma muito dinâmica, mas ao mesmo tempo leve, descontraída, sempre com resenhas, histórias boas. De onde que surgiu essa ideia do Resenha? Eu quero falar sobre Resenha, vou falar do Bola da Vez também, que é um programa que eu adoro, mas de onde que surgiu, quando começou, como que você entrou nesse programa? Então, Mauri, a minha primeira incursão no estúdio foi justamente no Resenha, né? Porque até 2016, até a Olimpíada do Rio de Janeiro, isso foi algo pensado, proposital mesmo, eu fui repórter. E adoro ainda o ofício da reportagem, uma vez repórter, sempre repórter. Isso não é cascata, você já deve ter ouvido de outros repórteres, mas é a realidade mesmo, você não deixa de ser. Você pode não mais estar na rua, ali cobrindo os eventos em loco, mas o espírito, a essência permanece. Mas assim, tem um ônus pesado, eu viajava praticamente todas as semanas, distância da família já há 2 décadas, você na rua acaba tendo uma rotina mais sacrificante mesmo, porque é um chá de cadeira atrás do outro, é a espera muito menos glamourosa do que as pessoas imaginam, sentadinho ali na calçada, muitas vezes aguardando por uma entrevista e tal. E eu estava um pouco cansado dessa parte, da parte mais dura da reportagem. Embora, repito, adore a necessidade de você ter um olhar diferente, de pensar num texto, de pensar numa pergunta. Isso, de alguma maneira, por incrível que pareça, o Resenha traz e outros programas de estúdio não trazem tanto. Porque, apesar de haver ali um roteiro, um norte no programa, tem muitas coisas, e para acontecer dessa forma, que são absolutamente espontâneas. Então, o jogo de cintura do repórter, muitas vezes você está fazendo uma pergunta, está fazendo uma entrevista sem ter ali a formalidade de uma entrevista normal, tal. Não é nenhuma coisa... o programa não foi projetado para isso, mas você tira declarações, sensações, histórias que num programa mais quadradinho ali você teria mais dificuldade de tirar. Além do que, e aí eu não tenho nenhuma participação nisso, lógico que o convidado sempre, ou ex-jogador, ou ex-treinador, ou dirigente muito menos, a gente até acha que já recebeu, mas assim, o grosso do programa é formado por ex-jogadores, ex-treinadores, jogadores da atualidade e treinadores da atualidade.
lógico que eles vão se soltar muito mais ali na presença do Djalminha, do Alex por tantos anos, do Fábio Luciano, enfim, do nosso time inteiro. Os caras, além de conhecerem e terem uma intimidade com essas pessoas, você sabe disso muito bem, Amaury, é a mesma linguagem ali, e por mais, e seria meio ridículo se eu tentasse utilizar dessa forma, dessa linguagem, porque não soa com naturalidade. O cara saca, a pessoa em casa saca, então eu não sou mais um ali. Eu estou ali só para realmente conduzir as histórias, a parada em geral ali, mas sem a menor pretensão de ser o ator principal, o camisa 10, o protagonista. É só para a coisa não se perder totalmente. Como eu te disse, tem o roteiro que é relativamente obedecido. Se não existisse a figura do apresentador no resenha, ele se perderia e aí viraria o samba do crioulo doido. Mas você acha que assim, na sua história foi um processo natural, que você começou como repórter e já tinha em mente que um dia você queria ser apresentador, ou você não, queria ser repórter e era uma coisa que... Eu só me imaginava, Amaury, eu só me imaginava repórter. Sempre só me imaginei repórter. E até hoje, já são aí 4 anos e meio apresentando o resenha, aí há 2 e pouquinho apresentando Bola da Vez, e ainda participei como apresentador de outros programas da nossa grade, programas mais diários ali, factuais, de debates e tal. Mas, assim, não digo que, depois de 4 anos e meio, eu não posso te dizer que eu me sinta um peixe fora d'água. Mas eu ainda eu ainda me vejo mais como um repórter que está se transformando num apresentador do que como um apresentador pronto. Aliás, muito longe disso. É cancha, é estrada, é rodagem, é vivência. E isso não tem jeito. Você só vai pegar fazendo, repetindo. E você fez, eu estava lendo aqui o seu perfil, antes de falar contigo, obviamente, mas... Você fez muito tênis, Copa do Mundo, Olimpíadas, algumas matérias até inusitadas. Copa de 2002, a ESPN não era detentora de direitos. Então, e Copa do Mundo é uma coisa que é longa, são 2 meses, 1 mês ali de preparação da seleção, eu cobri a seleção brasileira, e depois 1 mês de competição se o time ali, a seleção, for adiante. E foi, no caso, o Brasil acabou sendo campeão do mundo, né, Coreia e Japão. Na fase já ainda da Coreia, segundo jogo do Brasil, foi em Seogpo, uma ilha na Coreia, bem afastada de tudo mesmo. Bom, é uma ilha, mas é no meio do nada. Foi o único hotel de toda a cobertura da seleção brasileira em que você não tinha nenhum acesso aos jogadores. Você não chegava nem próximo do muro do hotel. Em todos os outros, a gente entra. Eu posso te escrever até hoje. Agora deve ter mudado muita coisa depois de tantos anos. Mas um guia de hotéis da Coreia e do Japão, porque eu sabia cada metro quadrado de cada hotel ali, porque era a minha chance de chegar nos caras, era uma vigília ali permanente, era um outro mundo mesmo, se você comparar com os dias atuais. O que eu fiz lá, Amaury, hoje em dia o sujeito não consegue fazer num amistoso da seleção brasileira aqui no Brasil. Mas você, só para te interromper rapidinho, se você não tinha os direitos para o público entender isso, não tinha os direitos de transmissão, você tinha que gerar mais conteúdo, né? Porque você estava lá. E você... Muito ambiente, muito comportamento, e, num lugar que você... Não é que você não fala a língua, você não faz ideia do idioma, né? Falar coreano. E a gente não podia se dar o luxo de ter um intérprete coreano. Era na raça total. A parte da seleção, como eu estava te falando, existia uma abertura muito grande. Eu tive 3 sortes assim. A primeira, o Brasil foi ganhando jogos. Quando a seleção ganha, as portas ficam menos fechadas do que o normal. Se o Brasil, por exemplo, naquela estreia contra a Turquia, que o Brasil virou, se o Brasil empata aquele jogo, eu ia ter dificuldade para trabalhar. Lógico, não tem a menor dúvida. Mas ganhou tal, e aí os caras acabam cedendo um pouco mais. Eu era o único repórter fora a TV Globo presente, eram, 10 repórteres da TV Globo e eu cobrindo a seleção brasileira.
Então, quer dizer, é mais fácil quebrar o galho para um do que quebrar o galho para 4, 5. As outras emissoras, por saberem dessas barreiras, dessas dificuldades, não enviaram equipes para a Ásia. Né? Não arriscaram. A gente arriscou. Então, o Rodrigo Paiva, que era o diretor de comunicação na época, ele foi muito ponta firme comigo. A seleção fez 7 jogos em 7 cidades diferentes, consequentemente, 7 hotéis diferentes. A gente chegava lá, no segundo, terceiro dia, eu já tinha o número do quarto de todos os jogadores e tal. E aí eu também, obviamente, a maioria dava uma distribuída ali, não ia chamar todo dia o primeira classe, não ia todo dia encher o saco do Ronaldo, do Ronaldinho, do Rivaldo, do Roberto Carlos, não. Eu nem vou nominar os outros caras, mas eu fazia um dia com primeira classe, outro dia com uma galera ali intermediária, tal, no outro também com a galera intermediária, daí eu dava uma tacada mais forte no quarto dia. Assim que funcionava. Isso a cobertura jornalística, vamos dizer assim, informativa da seleção. E o resto, como você falou, era comportamento. Em Seogwipo, eu não tive acesso ao hotel. Essa parte de entrevistas ali, pra você ter uma ideia, eu fiz todas as entrevistas da Copa de 2002 exclusivas. Ali, one-on-one, eu e o jogador. Isso não acontece mais, né? Imagina, é impensável. E só com fera, né, Mauri? Na própria Copa de 2002, a gente fez uma matéria também muito legal. Os presidiários sul-coreanos tiveram a permissão de assistir aos jogos da seleção, da sua seleção, na Copa. E a gente conseguiu acesso, permissão, para gravar em um dos presídios de Ulsan, que era a cidade onde o Brasil ficou sediado a maior parte do tempo da primeira fase. E a gente acompanhou um jogo, a gente visitou as celas, tal, e perto dos presídios brasileiros era hotel 4 estrelas aqui, né? Mas, assim, tem aquele ambiente pesado, o clima pesado e eles podiam assistir os jogos. Eles assistiam todos juntos, tal, e foi uma matéria emocionante, assim mesmo. A partir ali do hino, da execução do hino, tal, foi muito tocante mesmo. Essa Copa, e aí esse é o espírito do repórter, né, Mauri? Quando você tem tudo na mão, e eu fui para outras Copas e Jogos Olímpicos com tudo na mão, tudo, credencial certinho, vai lá, o cara vem aqui, sai da prova, vem aqui te dar entrevista, você não tem que quase se mover, tal. É prazeroso? Lógico que é. É uma delícia também. Mas pode ter certeza absoluta, isso eventualmente, se tiver, e vai ter, não é nem eventualmente, vai ter estudante de jornalismo ou quem pretenda um dia trabalhar no nosso meio, que pense nisso assistindo. Eu posso garantir que quando é na guerrilha, quando é mais difícil, é muito mais prazeroso. Muito mais bacana. Porque você se coloca numa posição de criar o conteúdo, de ter que gerar algo diferente. Então você sai da casinha e fala assim, não, vou pensar aqui, vou por aqui, vou... Mas, enfim, vamos passar desse ponto, porque o tempo passa rápido e tem muita coisa que eu quero falar contigo aqui ainda. Melhor entrevista que você já fez? Cara, assim, como de conteúdo é difícil, porque, eu tento, às vezes, pensar quantas entrevistas eu fiz na vida. É incalculável mesmo. Mas, assim, e eu nem gosto do personagem. Aliás, longe de morrer de amores. Mas eu lembro quando o Kaká explodiu no Milan, a gente foi fazer também foi para Milão, para fazer um programa especial ali, um documentário a respeito do início avassalador do Kaká no futebol europeu, no futebol italiano. E aí a gente acompanhou um Milan e Inter, o Kaká acabou com o jogo. E na área de zona mista ali, passou o Silvio Berlusconi, na época chefe maior da Comunidade Europeia, presidente do país e dono do Milan. E, você imagina o aparato de seguranças ali, como é que o cara estava protegido e tal. Bom, eu pensei, o Milan estava cheio de brasileiro tal, vai que cheguei ali, tímidozinho, eu e o João Castelo Branco, hoje grandíssimo repórter, mas ele, naquele momento, naquela circunstância ali, atuando como cinegrafista, a gente chegou no Silvio Berlusconi, na frente dele, eu falei que era do Brasil, o cara parou e falou 10 minutos pra gente, Mauri. Assim, essa foi uma entrevista que te marcou, né? Assim, o personagem fortíssimo, longe de ter alguma admiração por ele, de nutrir algum tipo de admiração, mas como peso foi inesquecível. E o melhor entrevistado, aquele cara que você admira e
assim, gostou muito de entrevistar, de repente era um cara que você admirava do esporte em geral, ou que não seja do esporte? Cara, eu gravei outro dia com o Daniel Dias, o maior nadador paralímpico brasileiro, e acho que o maior nadador paralímpico da história do mundo. E, cara, que ser iluminado, que cara bacana, que especial que é o Daniel. Até ele vai parar depois dos Jogos de Tóquio, mudaram toda a categoria dele, enfim, uma esculhambação danada, mas é um cara, olha, de realmente levantar e bater palmas. Eu terminei a entrevista completamente, assim, satisfeito com tudo, assim, sabe, plenitude, ali, sensação mesmo plena. E tem aqueles caras que você tem certeza que vão dar grandes entrevistas e sempre dão. O Romário é um cara que, pô, é muito difícil você gravar uma entrevista mais longa com o Romário e não sair com ótimas declarações, tal. Enfim, tem muito bom entrevistado, né? É difícil, assim, de bate-pronto me lembrar do melhor, assim. Mas, enfim, eu vou tentar lembrar até o final do nosso papo aqui de mais algum ou mais alguns, porque, como eu te disse, são incontáveis. É impossível destacar, assim, a maior entrevista da sua vida. Mas tem realmente algumas que são memoráveis. Para quem é jornalista ou gosta de trabalhar ou quer saber mais curiosidade do meio, gera muito sempre a curiosidade de qual é o time desse jornalista, né? Porque se ele tem uma tendência falando desse time, você acha que lembrei de mais uma aqui, Amaury. Depois já vou falar meu time, eu não me escondo, não. O Alessandro Zanardi, 2 semanas antes desse último acidente dele, a gente fez uma entrevista assim também remota para o Bola da Vez. O Bruno Vicari, que trabalha comigo, que produziu a entrevista, porque ele é do mundo do ciclismo e tal, e o Zanardi está nessa hoje em dia, né? Foi um baita piloto, sofreu um acidente horroroso, perdeu as pernas, mas assim, o cara... É uma entrevista que é possível ver e rever 1000 vezes. É o cara, você absorve, né? Você sente bem na entrevista dela. Total. Assim, melhor do que qualquer livro, qualquer literatura que você possa também absorver muita coisa. Ali eu falo isso também para muita gente, que assim, todas as entrevistas que a gente faz, a gente tem a oportunidade não só de entrevistar e comunicar de uma forma legal, mas de aprender. A gente aprende, né? A gente absorve um conteúdo que a gente não conhece, talvez uma visão diferente. Sim, total. Enfim. E você não precisa nem concordar com as opiniões, nada. Sim, mas você entende, né, o ponto de vista. E assim, conseguir exatamente isso, captar o ponto de vista e pensar como é que o cara conseguiu ir tão longe no raciocínio e tal. Eu acho que é demais isso, né? Você quer saber do time? Não o seu especificamente, mas assim, o jornalista esportivo tem que falar o time, tem que esconder o time. Vai de cada um. Vai de cada um. Hoje em dia está cada vez mais perigoso nas redes sociais, que você... Assim, é difícil você esconder, né? Porque o cara vai lá, pô, André Plihal, deixa eu ver, foto dele de criancinha, tá lá, ele com a camisa do time. Mas eu nunca escondi, nem nos tempos precursores aí ao digital, à rede social. Né? São Paulino, e sempre falei assim, numa boa. Sei que pode até ser um ato meio irresponsável isso, hoje menos, mas na época que eu ia para estádio 2, 3, 4 vezes por semana, imagina, eu cobri o Corinthians no Japão, no Mundial, e tinha a obrigação. Mas você aconselha outros jornalistas assim? Eu acho que assim, chega e fala. É um sentimento ali, acha que deve, que não tem problema, que não, assim, que os riscos são relativamente calculados, beleza. E às vezes você também quer botar para fora mesmo, para que eu vou ficar escondendo e tal. E lógico, todo mundo que trabalha com futebol torce para algum time. Senão o cara não gosta de futebol. Acho que você passa a gostar de futebol a partir do momento que você escolhe uma camisa para usar, para vestir, para torcer. E essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Em relação, você cobriu muito tênis também. O futebol é o seu esporte preferido de trabalhar ou não? Sim. Assim, é engraçado, né? Já me perguntaram, você prefere cobrir Jogos Olímpicos ou Copa do Mundo? Olimpíada, mas assim, de 10-0. 10-0. Porque a atmosfera... A minha primeira Olimpíada foi em 2000, em Sydney. A minha primeira imagem olímpica é dessa primeira experiência, que eu lembro até da estação de metrô em Sydney, chamava Homebush. Você descia, desembarcava ali, e já de cara com o Estádio Olímpico. E eu lembro, no primeiro dia, Mauri, ali, o vagão ali muito cheio,
todo mundo super civilizado, mas ali você tinha japonês, sul-africano. É uma experiência intercultural muito boa, né? É uma pegada diferente, porque são mais famílias, né? A Copa do Mundo é mais molecada, moçada mesmo, que vai para encher o caneco, tá? Fica em trailer tal, super legal então também. Você esporte de uma maneira geral, você prefere cobrir do que um esporte ou outro? Não, até como cobertura no dia a dia, assim, você prefere fazer um jogo de futebol, um jogo da Champions ali legal pra caramba, ou qualquer outra modalidade também no nível máximo? Eu vou escolher o futebol. Mas a Olimpíada, ali, por tudo que envolve, é imbatível. Olimpíada é sacanagem. Mas para você, seu hobby é o tênisinho, que você está me devendo uma partida aí. Pô, eu preciso treinar e ficar bom para pelo menos pelo menos ganhar um game de você, né? Porque você é atleta. Atleta é diferente. Eu jogo com os caras aí que, pô, os caras não têm ex-atleta, que os caras visivelmente não tem os movimentos perfeitos do tempo. Né? Mas, cara, os caras chegam em todas e tem o senso competitivo ali à flor da pele. E aí é difícil, meu amigo. Pô, eu jogo com o Fábio Luciano direto. Ele é super atleta, super atleta. E assim, mais do que atleta, ele é um louco competitivo. Ele vem de Vinhedo para cá para jogar tênis comigo, pensa assim, mordendo a direção do carro. Ele é meu amigo de futebol, né? A gente joga futebol. Então você conhece a peça. Então, assim, é difícil mesmo. E eu, durante muitos anos da minha vida, hoje até fisicamente eu estou melhor do que 15, 20 anos atrás. Eu era gordinho, tal. Eu jogava bola, tal. Nunca joguei grande coisa. Talvez ali na época de colégio eu conseguisse algum destaque jogando futebol, mas pequeno. Mas o tênis, eu também era peladeiro total, mas de uns 2 anos e meio para cá, eu comecei a levar mais a sério e fiquei, assim, perdidamente apaixonado. A ponto de quando não jogo, quando passo um dia sem jogar, dá coceira. Até nesses tempos aí de pandemia, com clubes fechados, quadras fechadas, claro que isso é o menor do menor dos problemas, mas eu fico numa agonia danada, porque o tênis realmente passou a fazer muito parte da minha vida. E aí eu lamento, Amaury, porque o auge do Guga, eu fiz muitos torneios do Guga fora do Brasil, muitos, naquele ali, na época que ele estava número 1. E eu não tinha a compreensão do jogo nem perto do que eu tenho hoje, porque eu não jogava. Então eu lamento que eu não jogasse naquela época, porque eu acho que eu ia aproveitar muito mais. Eu tenho que tocar em 2 pontos aqui que eu acho muito legal a gente falar ainda, então para a gente passar. Um ponto é assim, a relação do digital com a TV. A gente está vendo o digital crescendo muito, blogs esportivos, canal de YouTube, de uma certa forma competindo com a televisão. E agora, Total. Flu TV, Flá TV, não sei o que TV, e os jogos indo para lá. Como é que você vê, assim, de uma maneira mais abreviada e resumida, porque a gente está no laço, mas essa crescente do digital, você acha que é válido, que a televisão um dia vai acabar, que os canais vão virar todos digitais? Como é que você está vendo essa crescente do digital? Eu não tenho conhecimento nem para supor o que vai ser, do que vai ser a televisão no futuro. Assim, impossível. O que eu posso te falar, que é até meio clichêzão, é que 30 anos atrás falavam que o rádio ia acabar e o rádio continua forte. Mas, mesmo sem ter esse conhecimento, mesmo sendo ignorante digitalmente falando, está muito claro que é um caminho sem volta, né? E acho que até as emissoras, as grandes emissoras, vão ter que se adequar, tendo também esses canais, essas possibilidades. Porque, bom, qualquer um que tenha filho pequeno, sobrinho ali de adolescente, nem precisa ser adolescente, criança mesmo, percebe que essa galera que está vindo vai sempre ter pelo menos uma segunda tela ali, sempre à vista, sempre à mão ou no colo. Então seria o ideal assim, que as grandes emissoras se adaptassssem o mais rápido possível a esse novo mundo. E você tem que até, né, mesmo no trabalho, na TV, passar por uma série de adaptações. Eu estava, até nem foi ao ar ainda, eu gravei uma entrevista, um Bola da Vez, com o Tino Marcos na semana passada, legal. Ainda não vai ao ar semana que vem. E aí, Amaury, a gente estava conversando sobre o desperdício que é você assistir a uma reportagem do Tino, do próprio Tino, distraído com alguma outra coisa. Porque ali, é uma sensibilidade absurda, aquele texto super sensível, tal, delicado ali, a palavra escolhida, pensada ali com o maior carinho, o maior esmero do mundo.
E, pô, hoje, o jovem, as pessoas, nem precisa ser o jovem, a gente mesmo, vira e mexe, a gente se pega, completamente desconcentrado sobre o que está vendo na televisão. E você pode estar vendo ali uma coisa maravilhosa e passando batido. Porque o jeito de consumir geral se modificou. Então, acho que assim, infelizmente, e aí eu falo com pesar no coração, com uma dor no coração danada, porque é a coisa que eu tenho certeza que eu faço melhor. Não estou dizendo que faça bem, mas que eu sei fazer melhor. Que é aquela reportagem mais elaborada, tal, ela está perdendo espaço porque hoje é tudo ali, né? É tudo muito corrido, tudo muito rápido, e a informação ali, porra, o que era importante agora, daqui a 15 minutos não vai ser mais tanto, daqui a 1 hora jamais nem vai ser tocada, nem vai ser falada. Então, imagina uma matéria toda, de 7, 8 minutos, perde um pouquinho, não a razão de existir, porque eu acho que nichos, pelo menos, vão né? consumir, mas, assim, você pode gastar a sua energia de uma outra forma. Não sei qual, a gente também está aprendendo com essas ferramentas todas novas, mas, assim, é uma mudança, se você pensar historicamente, né, Mauri, muito nova, né? A gente está vivendo essa loucura de 10 anos para cá, né? Sim. Então, assim, de 10 anos para cá, assim... Então, de rede social, de influência de rede social no nosso Os direitos, né? Eu entrevistei semana passada o CEO do Ibope. E ele estava me explicando sobre os direitos de transmissão, que há muito tempo a gente via só com uma emissora e, de repente, os direitos começaram a se expandir para outras emissoras. Sim. E ele tocou num ponto muito interessante, porque o digital está fazendo tudo isso acontecer. Sim. E está expandindo. Um outro ponto que eu queria tocar aqui com você rápido, a gente vê muito alguns comentaristas, repórteres, apresentadores se pronunciando politicamente. E muita gente não acha correto, muita gente questiona. O que você acha disso? Como que você acha que assim, um apresentador de televisão da emissora X, da emissora A, da emissora B, deve ou não se comunicar, se pronunciar politicamente? Livre-arbítrio total também, cara. Assim, mal comparado, é a mesma história do time. Se você acha que deve, e se o local onde você trabalha permite, porque em alguns lugares não é que o cara não fala porque ele não se posiciona, porque existe uma regra interna que o cara não pode se expressar, se posicionar sobre qualquer coisa relacionada à política. Eu acho que assim, o que é muito ruim hoje, né, e isso a gente vê essa agressividade a todo instante na rede social, é esse fla-flu desvairado que a gente está vivendo, né? Resumindo, é mais respeito e livre-arbítrio. Se você tiver num lugar que você pode falar sobre isso, está aberto para falar, se comunica, se pronuncia. Basicamente, isso que você acha, né? Vamos para o bate-bola aqui, rapidinho, uma rapidinha aqui. Melhor entrevista. Puxa, tanto ponto. Essa do Kaká do Milan foi legal também. Melhor programa. O Brasil da Copa do Brasil é um programa que eu tenho saudades de fazer. Resenha ou Bola da Vez? Rapaz, o primeiro, assim, o Bola da Vez, eu acho que é um marco na ESPN, um programa que existe desde 99. É para ser bate-bola, tá? Resenha. Ídolo no esporte? Alessandro Zanardi. Ídolo na comunicação? Alguém que você admirou bastante? José Trajano. José Trajano. Algo a mais, André Plihal, que você queira acrescentar aqui para os teus fãs, para os teus admiradores aqui que te seguem, que acompanham o Resenha, que acompanham Bola da Vez, que acompanham a ESPN? Só agradecer a oportunidade que você me deu de contar um pouquinho da minha trajetória e da minha carreira como jornalista. Só agradecer mesmo, acho que pontual assim, não penso em nada agora. E quando você quiser, Mauri, eu estou estarei sempre à disposição para o que você quiser. Você é um cara muito bacana, a gente nem tem tanta convivência assim, nem tem tanta história juntos, mas sabe quando o santo bate e bateu desde o começo, então, não só por isso, mas também pelo trabalho bacana que você faz, tal, estamos sempre por aí, dispostos a colaborar. Você sabe que eu queria agradecer as palavras, mas assim, o Resenha é um programa que tomou essa proporção toda, e obviamente que você tem muito mérito ali, não só pelos participantes, mas a forma que você conduz. Foi um programa que me inspirou a fazer o Arquibancada também, de uma forma bem descontraída, bem leve, sem roteiro, que o nosso amigo em comum, Denis Gavassi, né, que vai estar assistindo aqui, grande abraço para o Denis. O Denis, ele participou muito dessa minha trajetória, ou eu participei na dele, porque eu não tenho a pretensão de dizer que ele esteve comigo, porque ele chegou antes na ESPN do que eu,
mas assim, um amigaço. Esse extrapolou mesmo a coisa de colega de trabalho e virou um baita parceiro até hoje. Não, legal. E aí, daí surgiu essa ideia da gente criar uma arquibancada de uma forma bem descontraída e falou, Maurício, sem roteiro. Já viu o Resenha ESPN? Eu falei, claro, é o que eu mais vejo. Aí falou, faz nesse perfil, convida jogadores, bate papo, youtuber, bota bola para rolar lá, bota fute-mesa. Aí eu falei, beleza. Obviamente que agora com a pandemia a gente está fazendo de um formato diferente, fazendo mais entrevistas, uma coisa mais de casa, mas daí que saiu a nossa inspiração. Já estou há 3 anos, né, com a arquibancada. Pô, eu acompanho sempre, eu vejo direto. Então, é só para falar que você também é uma fonte de inspiração aqui, não só para mim, mas para inúmeros torcedores de futebol, admiradores que gostam de assistir programas de futebol. Enfim, queria te agradecer demais a participação aqui e marcar esse nosso tênisinho aí, bater essa bola. Beleza, pessoal? Esse aí foi André Plihal aqui comigo hoje no Arquibancada, uma entrevista exclusiva, super legal, descontraída. Até semana que vem, pessoal. Valeu, fui!